É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Um sistema pesado e difícil de reformar, ninguém acreditaria que as escolas se conseguiriam adaptar a uma realidade tão radicalmente diferente como o ensino à distância em apenas 2 semanas. Ainda mais quando a média de idades do pessoal docente é alta e o uso de novas tecnologias muito menos habitual do que seria recomendável. Mas, mais confusão, menos confusão, com a boa vontade dos pais, professores e alunos, a coisa parece estar a fazer-se. No dia 9 de abril, o Governo vai rediscutir a situação nas escolas e decidir como se organiza tudo isto. Os mais otimistas acreditam que haverá aulas presenciais até ao fim do 3º período. Parece-me improvável. Mas esta mudança radical não está a ser vivida por todos da mesma forma. Os pais que estão em casa, em regime de teletrabalho, têm dificuldade em partilhar o espaço, o computador e o tempo de acompanhamento do estudo dos filhos e dos deveres laborais. Isto partindo do princípio que há um computador. Como perceberam, estou a falar de um país com diferenças sociais, mas, ainda assim, relativamente uniforme. Há o outro país que não aparece nas reportagens que dão dicas aos pais de classe média sobre a forma de lidarem com o teleestudo dos filhos. Esse país desapareceu do radar. Porque a escola é um dos mais poderosos elevadores sociais. Quando ela encerra, o elevador para. As famílias mais pobres não têm acesso à internet, a computadores, a muitos dos exercícios e às aulas. Não têm os instrumentos culturais para ajudar os filhos no estudo. Não têm até as condições físicas para que esse estudo seja possível. Sem a escola, crianças e jovens voltam a ficar enclausurados no espaço da desigualdade e da pobreza. Em alguns casos, confinados a espaços onde domina o abuso e a violência, sem a escapatória que a escola significava. O confinamento em casa é o confinamento na exclusão social. E isto vai atrasar ainda mais os alunos mais pobres, tornando a corrida ainda mais injusta para aqueles que depois do Covid-19 voltarão a ser os mais punidos pela crise que virá. O que me leva à pergunta mais imediata: é justo que este 3º período tenha algum valor na avaliação dos estudantes? Este tempo também ajudará a perceber algumas das coisas que se têm de mudar. A ideia ainda instalada de que o acesso à internet e ao computador são bens não essenciais e não um direito cultural e democrático fundamental. Ou o absurdo de continuarmos a distribuir manuais em livros. Ou o custo de uma média de idades do pessoal docente tão alta. Doutorada em Ciências da Educação e professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Ariana Cosme foi consultora para o projeto de autonomia curricular, trabalha em permanência com as escolas TAPE e conhece no terreno aqueles que trabalham com as populações mais carenciadas, que são as vítimas mais imediatas e dramáticas deste confinamento. Muito obrigado, Ariana Cosme, por ter aceitado este meu convite, esta entrevista que realizamos aqui na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Como eu disse na introdução, os mais pobres não têm computadores e internet em casa e têm um acompanhamento menos eficaz e têm piores condições de estudo. Estas crianças estão realmente na escola nestes dias? Eu não sei se estão na escola, mas imaginar que ficariam de todo longe da pouca escola que ainda há é que me assusta. E acha que estão distantes? Eu acredito que se está a fazer um grande esforço para manter a ligação à escola. Ela não vai ser possível a todas. Este país é, como dizia na introdução, é um país muito desigual. Até a geografia torna desigual o país. O interior é completamente diferente do litoral. Se pensarmos na distribuição da vulnerabilidade, ela está sobretudo no interior. E no interior até dentro da cidade, porque há interiores dentro das cidades. Se eu pensar que a esses, aos mais vulneráveis, aos filhos dos simples, se tira a pontinha de escola que pode nascer deste esforço hercúleo que está a ser desenvolvido pelas escolas,
Eu receio que então seja o bater no fundo do acumular das desigualdades. A minha pergunta é bastante prática. Há crianças e jovens neste momento que não têm internet, não têm computador, portanto, essa ponte com a escola não tem. Não sei se estão a receber exercícios ou não estão a receber exercícios para fazer, não sei se os estão a fazer. Portanto, a minha pergunta é: poderá haver aqui um conjunto de estudantes para quem este período não está a ser um período escolar? Este período antes da Páscoa, próximo, não é? Antes da Páscoa. Antes da Páscoa só houve 2 semanas que eu imaginarei que vamos encerrar. Foi agora encerrado sem grandes, enfim, feridas. O que se coloca é daqui para a frente, o próximo período escolar. O que dia 7 de Abril será anunciado se existirá ou não. Os próximos 2 meses de aulas, em final de Abril, Maio e princípio de Junho, existirão na vida desses miúdos ou não? Calcula-se que 50 mil crianças, segundo a estatística dos 2 investigadores do IGEC, 50 mil crianças não tenham acesso a computadores, a internet. 50 mil num milhão de crianças do básico. Se eu imaginar que a escola para as atividades todas, é assumir que essas crianças não estão na mesma escola até setembro, outubro. Não é? E o pior que podia acontecer a uma criança dessas era assumir que a escola deixou fazer parte da sua vida. Portanto, qualquer que seja a ponta que se consiga estabelecer, quer dizer, aqui é um bocado como a canção do Pedro Brunhosa, até porque estamos no Porto, não é? Não podemos deixar que caiam as pontes entre nós. E como é que isso se faz? As pontes com engenho, com sentido de responsabilidade, sobretudo com um grande compromisso do que é a promessa da frequência obrigatória em escola. É porque só se coloca isto, Daniel, para os alunos da escola pública. Porque nós não temos dúvidas nenhumas que os alunos da escola privada continuarão a ter escola até final do ano letivo. E portanto, de uma maneira ou de outra, não é? De uma maneira ou de outra. Ninguém acredita que o projeto do privado abandonará as suas crianças, até por questões comerciais, não é? As famílias, então, se não prestam serviços, também não pagamos. Mas é mais que isso, é porque também por compromisso, enfim, educativo com as famílias. Se não fosse o comercial, pelo menos por compromisso público. O privado vai ter. Abandonar, eu estou com algumas dúvidas, mas assim, abandonar a frequência do ano letivo agora aumentaria o fosso entre público e privado logo, porque o privado não vai parar. E dentro do público. E dentro do público nós temos 2 públicos, né? Nós temos 2 públicos. Temos o público da classe média, dos clientes ideais da escola, daquilo que os sociólogos em educação chamam os clientes ideais da escola, né? Os VASPs. E esses estão prontos para aguentar a escola até ao final. Portanto, encerrá-la afastaria sobretudo os outros. Eu hoje estou disponível para imaginar que a escola vai ter que continuar, sim. O que vamos ter que discutir fortemente é a questão da classificação. Já lá vamos. Pergunto, que efeito é que acha que isto vai ter nos resultados, já nem sequer só falo na classificação, que não sei quantos meses é que estamos a falar, 3 meses? Menos do que 3 meses, poderão ter nos resultados, agora não falamos ainda de classificação, nos resultados, ou seja, o desnível que se cria entre alunos será assim tão grande durante estes 3 meses e meio? Eu não acredito que são 2 meses significativos e determinantes na vida deles. O que é determinante e significativo é o caráter simbólico do abandono da escola da vida deles. Eu não acredito, estes meninos têm a vida toda pela frente deles, eles vão viver até aos 90 anos de idade, 100 anos de idade. E, portanto, nós vamos ser claros, para meninos de 9 anos, de 12 anos, de 17 anos, não são menos 2 meses de escola. É o que simbolicamente isto pode significar nas suas vidas. Já são meninos que vêm à escola, estamos a pensar sobretudo nas pontas vulneráveis dos territórios de intervenção prioritária, não é? Dos bairros da imigração pobre, não é da imigração de leste, da imigração do sul, não é? Da imigração pobre, dos acabamentos ciganos, portanto, destas minorias. Não é o que perderão em 2 meses. Estou a pensar nas minhas próprias escolas. Eu coordeno o Observatório de Vida das Escolas aqui do Centro de Investigação da Faculdade, e é o que simbolicamente servia a este abandono. O que será este abandono? A Lei de Base do Sistema Educativo é um texto de uma nobreza, primeiro porque ele teve uma grande maioria a aprová-lo, mas sobretudo porque é uma grande expressão do que é o contrato social na democracia portuguesa. E, portanto, o que está prometido é que
cada criança é garantido, desde que se matricula, um projeto de sucesso. Abandonar a escola seria assumir que a gente não tem unhas para eles. Eu sei que vai ser muito difícil. É verdade que estes 2 meses não fariam falta na vida deles, mas, como eu digo, simbolicamente, isto podia ser... Quando diz simbolicamente é porque... É porque nós sabemos que só vamos abandonar alguns, só alguns vão deixar a escola. Acredita que a maior parte das pessoas da classe média e da classe média alta vai ter os seus filhos até setembro ou outubro sem trabalhar, numa lógica escolar? Não tem. Como eu digo, todo o privado vai continuar a trabalhar, mantém-se a trabalhar. E estas crianças... uma parte do público está pronta para continuar. E estas crianças têm um acompanhamento dos pais que não têm todos o mesmo poder cultural para garantir os mínimos, não é? Portanto, se a escola abandona neste sentido, que dizemos, ok, vamos pensar na possibilidade do ano letivo terminar agora, que não é, isso não está em cima da mesa. Estou a pensar nas palavras do secretário de Estado, do João Costa, que há dias, ainda esta semana, reuniu com todos os diretores deste país, né? Ou pensar no próprio texto que ele publicou no JL, um texto com um grande programa de trabalho no fundo, onde se vincula e diz: o que temos que nos centrar não é ver, não se coloca a questão de terminar o ano, é como é que podemos fazer isto dar certo a todos os meninos que estão longe de nós, não é? Mobilizando aquilo que temos de melhor, que são as redes, as micro-redes de apoio, as micro-redes de trabalho nos bairros, do Alto Comissariado para as Imigrações, à paróquia, aos escoteiros, aos grupos de jovens, aos jovens universitários voluntários. Portanto, aqui a questão é, como é que eu não faço a escola abandonar estes miúdos nos próximos 2 meses e meio? Porque é verdade que ela não faria falta 2 meses e meio. Se pensarmos no volume de conteúdos, se pensarmos no sentido técnico, né, que volume de conteúdos ficariam postos em causa que os meninos não pudessem recuperar ao longo dos seus próprios 50 anos de vida, credo, né? Tudo é recuperável. Era a mensagem que a gente passaria. A mim o que me preocupa era o assumir do abandono. A maior parte destes meninos vem à escola porque a escola se compromete a ir buscá-los às vezes todos os dias, olho no olho, dizendo: não desisto de ti, à minha frente, para a escola. Não é? Portanto, este aliviar de responsabilidades pelas dificuldades. Agora, eu não escondo que estou consciente das profundas dificuldades, porque há meninos que não têm meio de comunicação com a escola. Quer dizer que a escola tem que... vai ter que se reinventar. E com estes miúdos tem que ter um nível de empenhamento diferente do que os outros, maior. Muito maior. Aqui é claramente... Não dá para aplicar a todos a mesma lógica. A equidade obrigará a tratamentos desiguais, investindo mais nos mais vulneráveis. Mais do que nunca, a questão da diferenciação pedagógica se torna uma questão de justiça. Eu vou ter que me esforçar a reinventar, exemplo do que as escolas já fazem, caramba, já há muitos anos, né? No sentido de não deixar aumentar o fosso. Porque ele é grande, né? Ele é grande. Eles não têm ferramentas, eles não estão... Vamos pensar a questão da alimentação, né? Já lá vou também. Não vamos falar de tudo agora. Percebendo o impacto assimétrico que isto está a ter, faz algum sentido haver notas no terceiro período? Não estará a prejudicar uns em relação a outros? Esse é que é o assunto difícil, não é? O outro é fácil, claramente percebemos, o país não abandonará estas crianças, nunca abandonou e não vai abandonar. Nós temos uma boa história do sistema educativo em Portugal nos últimos 40 anos. Nós começamos o projeto em democracia com 1/3 de analfabetos neste país. E eu lembro-me bem, porque tinha 14 ou 15 anos, e portanto, da minha turma, eu tenho 59 anos, da minha turma de 4º ano, só 5 ou 6 fizemos o liceu, não é? E só 2 fomos para a faculdade. A pirâmide era brutal, não é? E o que fizemos em 40 anos foi esbater esta pirâmide, não é? O sistema educativo é dos sistemas mais bem conseguidos, que foi a promessa da democracia em Portugal. E portanto, eu acho que nós temos dado provas. Ainda há muita coisa para fazer, claro que há desigualdade, atingem sempre os públicos mais vulneráveis, sabemos que sim, ainda há aqui muito caminho para fazer, mas já há o caminho feito, é a partir desse que me inspira. E as notas? Que me inspira. Aí é que a coisa fica dura, né? Porque é comprometer-nos já com ele, sim, até que ponto é que a classificação
compromete este projeto de equidade, que é manter a escola a funcionar durante os próximos 2 meses e meio, sob formatos muito diferentes, sob formatos criativos, tão diversificados como estão a ser montados. Mas isso significa o quê? A classificação é que os professores e as famílias, portanto, os 2 grupos, têm uma grande dependência da classificação em Portugal. Noutros sistemas educativos não é assim, no nosso é. Há uma grande dependência. E sendo não muda isso nos próximos 2 meses? E não se vai mudar nos próximos 2 meses. É como se a prova de que se sabe aprender bem na escola resulta de uma boa classificação. Professores acreditam nisto e famílias também. Portanto, nem sequer, isto está absolutamente cruzado entre os 2. Se forem e esta é uma das possibilidades, ok, as atividades continuam, mas não há lugar à classificação. Né? No último período, esta decorreu normalmente, estão a ser lançadas as notas, os pais estão a ser formados. Mas não haver classificação, não há o risco dos alunos, há o risco deles próprios desistirem, não é? Esse é o grande perigo. Por um lado, sobretudo aqueles em que os pais não os obrigam a não desistir. Os vulneráveis, porque a nossa preocupação são sempre os vulneráveis. São aqueles que não acreditando na escola, porque não acreditam na escola, eles são filhos e netos de gente não escolarizada. Portanto, eles não acreditam que a escola lhes vai trazer mais-valias. O aliviar da classificação poderia aliviar a responsabilidade do investimento nas atividades escolares. Por outro lado, sendo difícil, podia até a própria escola passar disso pela cabeça. Imaginar que não precisava de fazer escola com exigência no sentido cultural, bastavam umas atividades de ocupação dos tempos livres. Né? Em última análise, em tese podíamos pensar nisso, né? Que a classificação também, enfim, ali poderia de alguma forma contribuir para alguma desvinculação do trabalho sobre... E havendo classificação, como é que isso pode ser feito? A do segundo período está feita, como eu digo. Sim, eu refiro ao terceiro. A do terceiro período. Aí é que eu espero que as escolas, com grande dignidade, percebam que vão ter que ter em conta que é um projeto de trabalho muito atípico, que é usar critérios diferentes conforme as condições dos alunos. Nem pode ser, já devia ser assim, o texto de lei já é isto, né? Este é um discurso permanente da equipa da Secretaria de Estado, da equipa da Direção-Geral de Educação. Nós estamos neste momento com um grande projeto de trabalho em Portugal, a partir da Secretaria de Estado, de desenvolvimento de novas práticas de avaliação dos professores portugueses. Esta é uma luta, nós temos uma lei de base que diz que todos têm que andar na escola, é evidente que se é obrigatório andar na escola, a progressão é a ordem natural da vida da escola, né? Nós ainda temos muitos profissionais, muitos pais, muitas famílias, muitos quadros a imaginar, a relacionar-se com a avaliação de uma forma muito normativa, né? Imaginando que a reprovação tem sentido na escola e não tem sentido nenhum, então se ela é obrigatória, a escola... Esse é um debate muito difícil, como sabe. É um debate difícil, mas a mim parece-me absolutamente transparente. A gente vai à escola para aprender e as crianças aprendem porque alguém as ajuda a aprender, não é que são reprovadas. Eu em vários debates já tentei explicar que nenhum pai acha que a melhor forma de ensinar um filho é, se ele não perceber, repete tudo outra vez. Não costuma ser, pelo menos. Mas é muito difícil as pessoas perceberem, porque é por causa da conversa do facilitismo, ou seja, as pessoas acham que não chumbar passar significa toda a gente. Não, é exigente, é muito difícil. Algumas escolas estão... Eu estou sempre a dizer que a escola que chumba é a escola mais facilitista de todas. Absolutamente. Não é? Mas aqui até estou... Seguindo a lógica que existe hoje e que não vai ser mudada este ano, não é? Não vai ser mudada agora. Mas vai ter. Primeiro porque o debate está iniciado. Acredita que é possível os professores perceberem que, por exemplo, não podem avaliar o aluno que não tem internet e computador da mesma maneira que avaliam o aluno que tem? Porque estarão a avaliar, sobretudo, as suas condições de partida, as suas condições de vida, e eles não têm o direito de confirmar a desigualdade com que eles já chegou à escola. Não se vai à escola para confirmar desigualdades. Se os professores... E eu devo-lhe dizer que temo o pior, mas andamos diferentes. Se os professores avaliarem, se houver avaliação, e os professores avaliarem os alunos exatamente como avaliam das outras vezes, que efeitos é que isso pode vir a ter? Não, eu imagino que a equipa, estou a pensar... Mas como sabe, depois não é a equipa que avalia, são os professores, não é? Mas aqui há orientações de natureza política. A equipa de João Costa
tem vindo, apesar da urgência... O João Costa é o Secretário de Estado da Educação, para quem não saiba. O Secretário de Estado, toda a equipa do Secretário de Estado da Educação, na ligação com a Direção-Geral da Educação, tem estado a trabalhar 200 à hora sobre cada urgência que está a chegar. Há aqui uma circunstância que a mim me parece favorável a um desfecho digno. É que Portugal estava a viver nos últimos 3 anos um movimento grande de autonomia e de flexibilidade curricular, desafiados exatamente por esta equipa da Secretaria de Estado, que se manteve, para que as escolas encontrassem soluções autónomas, livres, mas sobretudo adequadas aos contextos em que vivem. Pela primeira vez, deixámos de ter um desenho nacional e nos últimos 3 anos, por texto de lei, as escolas tiveram liberdade para desenhar ainda são uma minoria de escolas, não é? Há uma minoria que entra que faz o ensaio, né? São 200 e tal, entre públicas e privadas que fazem o ensaio, por texto de lei, há um ano e meio que já todas têm que estar, se dos 812 agrupamentos de escolas do país já tinham que estar a desenhar o seu próprio projeto, em liberdade, em responsabilidade, sobretudo em adequação contextualizada aos seus territórios. Portanto, nesse sentido, houve formação grande de diretores, de dirigentes. Aqui as direções, as lideranças são fundamentais, né? Para garantir que os próximos 2 meses e meio funcionam com dignidade. Dignidade institucional, no sentido de que é nunca perder a responsabilidade da escola ser grande instrumento de cultura, de empoderamento do país, mas ao mesmo tempo ter que ser tão generosa, porque eu acho que a dignidade da escola vem da capacidade de ser generosa, percebendo as dificuldades que cada criança traz à chegada. E acredita que, tenho que acreditar, nos 800 e tal, ou seja, 812 agrupamentos não naqueles que já fizeram um determinado caminho, mas os que não fizeram, esse vai ser difícil. Que vão conseguir, que os professores, cada um deles individualmente, olhando para os alunos, vai conseguir perceber que não pode avaliar aqueles alunos todos usando os mesmos critérios. Eu não pode classificar. Classificar. Aqui dar nota, pronto. Aquilo que depende também muito dos anos, mas em alguns anos isso vai ser determinante, não é? Nos anos a partir do 10º... Estou a pensar a partir do 10º ano, sim, exatamente. Isso tem um efeito na vida concreta destes miúdos. Eu acho que já nem falo de autoestima, nem de nada disso. Falo só mesmo até dos efeitos concretos. Como eu digo, há dias houve reunião, eu sei que correu muito bem, a reunião dos diretores todos, como eu os digo, com a equipa de trabalho. As pessoas estão alertadas para a necessidade de viver estes 2 meses e meio sem fragilizar um caminho feito durante tantos anos. E isso passa por não deixar bater no fundo o projeto escolar. Acha que deve haver 3º período? Eu acho que deve haver 3º período. Aquilo que me pode afastar de algumas soluções é o papel da classificação ou não. Percebendo que a classificação mantém resposta em alta por parte das famílias que funcionam, mas não é a classificação que mobiliza as famílias disfuncionais. Eu acho, por acaso, que até poderia haver classificação e depois decidir-se que a classificação não tem efeitos, tem efeitos para as médias, há condições para a classificação se fazer com tranquilidade, não é? Sim. Mesmo 3º período, vamos pensar. O básico é um longo ciclo de 9 anos. Portanto, também, qual era o problema da classificação? Estar um bocadinho desajustado em relação à realidade. Como sabe, aqui é o secundário, não é? Por causa do acesso ao ensino superior. Ou seja, como sabe, há alguns cursos que se entra e não se entra por décimas. Exatamente. Não é? E um aluno mais pobre que fique prejudicado por não ter computador e não entrar por décimas no curso que queria, tem razões para dizer que foi maltratado pelo Estado. Não é? Então é importante que no debate a gente diga: classificar no básico não vai ser um problema, porque vai ser mais fácil para as escolas fazê-lo com flexibilidade, com dignidade e respeito pelas desigualdades dos seus alunos. O que estamos, na verdade, aqui a falar é do medo da classificação do secundário, por causa das décimas e do mecanismo de ensino superior. Há coisas que eu penso que serão fáceis de tomar decisões. Teríamos dentro de dias provas de aferição nacional. Já vamos. Não vamos entrar já aí. Não, só para dizer, há instrumentos de avaliação que são simples de resolver. Ainda quer fazer... Há escolas que estão semestralizadas. Não são muitas, mas acho que há algumas, não é? Há muito. O Conselho Inteiro de Odivelas, mais os PPIPs. Como é que eles resolvem? Como é que eles resolvem isso? Porque aí a situação deles é bastante mais complicada. Se não houvesse notas, seria um problema. Sim. Porque os alunos ficariam reféns da classificação do primeiro semestre. Imaginando que não houve vida neles, imaginando que há meninos que
Há meninos que se podem trazer como surpresa uma grande adaptação a esta forma, mas há outras escolas. Isso é que poderia ser preocupante, não haver classificação, porque os alunos ficariam reféns de uma única. As outras têm 2 períodos de classificação. Aqui, de verdade, o que assusta as famílias é a não classificação dos alunos do secundário, por causa da média de acesso ao ensino superior e do exame que ainda vai ter que decorrer. Mas a verdade é que já, por outro lado, também já há informação no 10º e 11º, só faltaria do último trimestre. Portanto, eu imaginarei que o que é prudente é que haja avaliação conduzente à classificação para o secundário no último trimestre também. E, quer dizer, apesar de tudo ainda é cedo para se perceber se vai haver exames ou não de secundário. Não é? Agora a minha pergunta é exatamente isso, mesmo tendo os contextos, ainda antes de falarmos dos exames, faz sentido haver provas de aflição do 9º ano para compreender, e provas de aflição e provas do 9º ano para compreender a profundidade do problema com que se está a lidar? Essa se calhar foi a única pergunta fácil hoje, que as outras foram difíceis, porque eu as outras também estou a construir ainda respostas. Eu acho que não tem sentido nenhum os exames do 9º ano. Eu acho que eles são uma sobra. Infelizmente é por um mau motivo, mas pode ter como bom efeito acabar-se com elas. Porquê que há exames no 9º ano? Eles são uma sobra de quando o sistema obrigatório, a escolaridade obrigatória terminava no 9º ano. Eles são uma sobra do texto da lei de bases quando eram só 9 anos. Quando em 2009 regulamentámos 12 anos de escola obrigatória, sobrou aqueles exames de 9º. Mas isso é a razão porque não deveria existir. Não deveria haver, portanto... As provas de aflição têm... As provas de aflição são diferentes. Porque as provas de aflição, elas servem para aferir o que a própria escola está a fazer. O sistema se perceber, não é? Até podemos dizer que nunca foram tão importantes como agora, porque agora conseguiríamos perceber exatamente o que é que se perdeu. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Não, assim, mas por outro lado elas não são realizáveis, porque elas iam ser feitas no segundo e no quinto ano em casa, portanto também não teriam agora validade, né? E elas são feitas todos os anos. Elas são muito importantes. Os professores às vezes não gostam delas, mas elas são muito interessantes, porque elas não influenciam a vida das crianças, portanto não contribuem para a decisão sobre a sua vida académica, mas permitem ao sistema ler-se e compreender-se. E são feitas num ano intermédio de cada ciclo, e agora, para permitir que o ciclo ainda recupere coisas. E agora também permitiriam, por exemplo, perceber, se calhar, a escola perceber nos vários alunos o que é que efeito é que isto teve em cada um deles. Elas estão feitas, porque elas seriam feitas agora em maio, portanto elas estão feitas, estão prontas, elas incidem sobre uma série de competências e, portanto, elas não trariam informação sobre o que são estes 2 meses de EAD, de ensino à distância, porque elas vão ser feitas antes dos 2 meses completar. Elas não farão falta, não é por causa de um ano que não se realiza, não há condições. Daniel Oliveira, não há condições para as realizar, não é? Vão ser realizadas em casa, pelas famílias que apoiam. Quer dizer, quem é que as vai realizar? Há crianças que não se podem realizar, vamos fazê-las por amostragem. Neste momento, o país vive uma luta de vida ou de morte, não é? Carambas, qual é o problema de não haver provas de aflição um ano? O sistema sobreviverá, virá. Exames. Ainda que elas são interessantes. Exames de acesso. Espera aí, exames de acesso. Exames secundário, Sim. Por causa do acesso. Estou a falar dos exames, especificamente dos exames que contam para o acesso à faculdade. E aí deixa-me fazer-lhe a pergunta, eles vão ter que ser feitos, de alguma maneira ou de outra têm que ser feitos, porque é assim que o sistema funciona e não vai ser... Para estes alunos seria uma traição não haver. E com tudo o que temos que mudar, não vamos seguramente... A minha pergunta são... Eu depois posso até fazer uma pergunta mais geral sobre os exames de acesso, que não sei se partilha as minhas opiniões, mas... Uma coisa é certa, mesmo nos cenários mais otimistas, que eu acho que são muito otimistas, a ideia de que a escola vai começar em maio, para mim é uma ideia de quem não está a sentir bem, o sentimento dos pais, portanto, pensar que os pais vão arriscar no início de maio, mesmo que o pico já esteja a cair, mesmo que a coisa já esteja a cair, é mandar os filhos para a escola, pelo menos os pais que, mais uma vez, os pais que podem não o fazer, não o farão. E a minha dúvida é se não era de começar a pensar, conhecendo melhor as escolas muito melhor do que eu, que se calhar os exames terão que ser feitos em setembro. O que implica um diálogo com as universidades. Não tenho certeza se eles não é porque há um problema económico, agora que é um problema económico é aqui menos sensível provavelmente do que eu sou, o país não se pode dar ao luxo de não haver férias, porque senão
a estocada de morte no turismo e em milhares de empresas, não é? Portanto, não tenho dúvidas que o governo, que está preocupado com a economia, não tomará nenhuma decisão que obrigue as famílias a não fazer férias. E os professores a ter as suas férias. Todos, né? As famílias incluem os professores. Não é porque às vezes tem havido sugestões das aulas continuarem em agosto. Mas isso não é possível, os professores têm que ter férias, é o único mês que têm para férias. E, portanto, terão que ter férias. E o país vai precisar, senão enlouquecemos todos. Mas mesmo que enlouquecêssemos, há a questão económica, não é? É muito cedo para ainda se fechar o debate sobre os exames. Neste momento, o que me parece claro é que tem que haver exames, porque é o que estes estudantes... E que têm que ser adaptados ao que não foi dado, não é? Estes estudantes prepararam-se para fazer ao longo de 3 anos. Não é a nota do exame que faz falta a tomada de decisão para a seriação, para a faculdade, porque eles já têm notas de 10º, de 11º ano, mas eles já fizeram exames de 11º. Em alguns casos os exames contam muito, alguns já fizeram exames. Alguns até já fizeram algumas disciplinas de exame. Portanto, os últimos exames que faltam, não tenho certeza se farão tanta falta para a seriação. Depois devemos discutir se tem sentido esta seriação. Já lá vamos. Exames, já agora aproveita a boleia e vou-lhe perguntar. Para a entrada na faculdade, se calhar era uma boa altura até para se começar a perceber que o assunto tem que ser discutido com frontalidade. Que as universidades têm que começar a assumir essa responsabilidade, em vez de deixar esse peso todo. É a minha opinião. As universidades têm dado sinais de que estão cansadas deste sistema. Como está aqui na fronteira, trabalha com o ensino e trabalha na universidade. Mas posso dar um exemplo muito concreto da nossa faculdade. A maior parte das faculdades está cansada desta forma de recrutamento dos seus alunos, não é? Mas uma coisa são as faculdades e os seus reitores, e alguns reitores têm coragem de dizer que o sistema de recrutamento tem que passar a ser outro. Uma coisa são os reitores, são os professores, outra coisa é o ministro do ensino superior, não é? O seu ministro é outra coisa. Se nós hoje temos a escola organizada a partir de um perfil de aluno que assenta sobretudo em competências que têm a ver com criatividade, originalidade, pensamento crítico, singular, com grande atrevimento intelectual, e depois escolhemos os que se memorizam melhor para despejar um exame. Quer dizer, nós não estamos a ser aqui coerentes, não é? Também nós temos vontade de ter... Se calhar está na altura das universidades terem anos zero, por exemplo, e selecionarem os alunos com critérios diferentes. Portanto, nós queremos alunos que ficaram lá fora com média 13 e 14. A minha preocupação não é só a seleção à universidade. A minha preocupação também é tirar do ensino obrigatório o peso absurdo que tem, que basicamente mata tudo à volta, torna impossível aprender. Mas mata mesmo. Porque é um grande equívoco. Aprender não é isso, né? Eu estou a pensar, os meus alunos, eu agora sou de sabática, mas no primeiro semestre tive, como habitualmente, uma turma, os meus alunos de primeiro ano na licenciatura em Ciências da Educação. Neste curso, que eles escolheram sobretudo em segunda opção, porque eles querem a psicologia, como não entram em psicologia, vão para o segundo curso aqui da faculdade, que é Ciências da Educação. E perceber que se aqueles alunos em setembro, eles são muito interessantes, eles entram com médias muito altas, são alunos muito interessantes, são jovens muito desafiantes, têm interesses muito particulares, são de uma grande frescura nas nossas vidas e na vida deste país e têm que ser tratados com respeito. Portanto, não acho nada que eles são piores de ano para ano, não acredito nada disso. Eu acho que eles têm uma relação muito prática e pragmática com os exames. Se eles repetissem exames em setembro era uma desgraça. Porque o que eles fizeram com os exames foi preparar-se para decorar tudo, despejar lá e partir para férias leves. Mas eles partiram para férias leves, não guardando nada do que precisaram para os exames. Mas assim não tem solução nenhuma, se não for em setembro. Mas não é o facto deles terem esquecido tudo que os compromete como estudantes universitários. O que os compromete é se eles não souberem pensar, escrever. A produção da escrita é brutal. Mas para entrar na faculdade, mas o meu problema é para entrar na faculdade. Eu preciso de saber decorar tudo para exames. Portanto, se calhar é a altura da gente decidir qual é o melhor mecanismo para a escolha dos jovens mais interessantes. É verdade, mas dificilmente conseguiremos fazer isso nos próximos 2 meses. Para esses até seria muito injusto, porque eles estão preparados, estão a preparar-se há 3 anos para ser seriados a partir dos exames. Portanto, para estes seria uma traição enorme e não era possível. Portanto, eu acredito que até por lealdade com eles vamos ter que manter o formato até ao fim. Se os exames vão decorrer em julho ou em setembro, nem tenho a certeza absoluta que eles são tão precisos assim, porque eles já têm uma recolha suficiente de evidências
que permitam ser seriados. Sim, porque os exames não são o ensino todos... secundário dura 3 anos. E os exames não são todos feitos no 12º ano, e os que não... E que só conta uma porcentagem, 20%, 30%, a maior porcentagem é da avaliação contínua. Sim. E a avaliação contínua foi realizada ao longo de 3 meses. Portanto, eu não veria, se de todo isto se prolongasse, se de todo não fosse possível voltar a algum trabalho mais intensivo com eles em junho, para que fizessem exames em julho, eu imagino. Agora, pode ser uma boa lição para discutirmos a sério. Isto seja como for, isto da entrada no ensino se superior. os exames se atrasarem, a universidade, pelo menos para o primeiro ano, também vai ter que atrasar, não é? Mas voltamos a falar, voltamos a pôr o discurso como muito importante sobre exames. Como viu, dos pouquíssimos, não foi por aí que eu comecei. Não, eu sei que não. Mas o país o que está a ferver é pensar o que vai acontecer nos exames. Daniel, dos alunos que concluem o ensino secundário, sabe quantos se candidatam ao ensino superior em Portugal? Menos de 40%. Dos alunos que concluem ensino secundário, menos de 40% se candidatam ao ensino superior. Nós estamos a pagar todo o secundário para aqueles 40%, que merecem respeito, evidentemente, estão-se a preparar para aquilo. Agora é preciso discutir. E o resto do secundário, que não está nem aí para os exames nacionais, e que não pode ser abandonado, porque estamos a falar do último ano que terá contacto com o mecanismo de educação formal, que é a escola. Os outros entrarão para o mercado de trabalho. Ou não. Enfim. Os outros são mais de 40%, são 60%, não é? Veja como nós conseguimos colocar na agenda sempre os interesses da classe média poderosa. Mais uma vez, veja como isto fica desigual e injusto para os mais vulneráveis. É a minha defesa, comecei pelos mais vulneráveis, e não é por acaso que eu começo, eu acho que isto são escolhas políticas. É uma das coisas que o próprio jornalismo devia começar a discutir pela forma como trata estes assuntos, como também faz escolhas políticas, decidindo quem é e quem não é o que é quem é e quem não é prioritário no debate, portanto concordo consigo. Muitas crianças vivem em contextos de abuso ou de violência doméstica e saíram do radar das escolas. Sabe se está a ser feita alguma coisa para as proteger? Sim. De uma maneira geral, essas crianças são crianças muito sinalizadas pela escola. Podem não ser para outros contextos, mas pela escola são. A escola conhece bem quem são os seus alunos que não comem, com os seus alunos que não almoçam ao sábado e ao domingo. E as escolas têm até mecanismos muito informais de algum apoio e conforto a essas situações. Não pode tudo. A escola não pode tudo sozinho, mas a escola tem feito aqui algum trabalho. Os territórios de intervenção prioritária, os TAPEs, este mecanismo que por parte do Ministério tem levado a mais alguns recursos para ajudar a viver nestes territórios, tem mostrado isto, como a escola tem sido determinante nesses públicos e nessas populações. E, portanto, por isso é que eu falei do radar. Se saíram ou não saíram do radar. Os TAPEs são o grande radar disto. E continuam a ser com as escolas fechadas. A Direção-Geral, a equipa da Direção-Geral, mais uma vez João Costa, a gente tem que falar no nome dele, porque evidentemente, portanto, a preocupação dele é, por favor, não larguem do radar essas crianças. Por isso é que ele apela aos diretores, às redes informais. Neste momento ele tem um acordo com o Alto Comissariado das Migrações, dos Imigrantes, a Secretaria de Estado da Imigração. Portanto, todas as parcerias possíveis que deram, por exemplo, em alguns territórios, não vai permitir apanhar todos, mas em alguns territórios deu lugar a coisas tão incríveis como esta, que é a vizinha que imprime os trabalhos e se senta com a garota do lado a estudar e a trabalhar. Isso está a acontecer? Isto está a acontecer em territórios onde eu sou consultora, da comida que é preparada e que é mandada, das que sobra das refeições onde que estão a sobrar nas escolas. Se eu percebi, eu não estou enganado, o apoio alimentar manteve-se, não é? As câmaras municipais mantiveram. E sabe, mas isso é uma maneira de conseguir contactar com a escola, não é? Com essas crianças e com a família. No nosso observatório aqui, fizemos a ronda pelos nossos territórios, a saber como é que está a ocorrer. Neste momento, pouquíssima procura, 6 ou 7, 9 ou 10 crianças
Eu estou a dizer em algum Porquê que isso acontece? O medo, mas sobretudo ainda há momentos conferia com alguns diretores porque é que só estão a ir comer 10 ou 11 crianças das 100 ou das 150 de escalão A e as câmaras, para não sobrar, as crianças sinalizaram quem queria ir. Numa primeira fase o medo e ainda uma questão prática. As pessoas tinham armazenado alguma comida. A partir da próxima semana acredita-se que a comida vai acabar do armazenamento, porque os biscatos e os trabalhos mais informais, das redes mais informais, das limpezas, ou seja, vai acabar. A crise vai começar a sentir-se E, muito portanto, rapidamente. As refeições o número de refeições vai aumentar. Há bocado eu fazia um levantamento, por exemplo, tem sido 11 ou 12, e a dizer, nós acreditamos para a semana duplicarão, porque a comida está a terminar numa primeira fase do medo, que é compreensível. É porque a comida, quando acabar na despensa, as pessoas vão ter que ir à escola e procurá-la. As forças de segurança, as forças de saúde, estes profissionais que têm como garantia poder ir à escola, ter apoio, de facto, nestas 2 últimas semanas, no que diz respeito às escolas que integram, aos agrupamentos que integram o observatório que eu coordeno, não têm procurado o apoio da escola. Mas também percebemos que estamos a falar de famílias funcionais, organizadas, que se estruturaram, sendo que isto coincidiu muito com as férias da Páscoa. E as férias da Páscoa, de uma maneira geral, já estavam também organizadas pelas famílias, para acolher as crianças. Todos sabemos, né, quando o ano letivo começa em setembro, que temos férias de Natal e férias da Páscoa para gerir com os netos, com os sobrinhos. Apesar da Aqui há um problema, não é? São os ATLs, e não é os ATLs, e a disponibilidade dos avós, outro, costuma ser um elemento muito importante e que não podem ser agora. Não podem ser. Aliás, eu estou preocupado, até do ponto de vista epidemiológico, do efeito das férias da Páscoa, não é? Portanto, apesar de tudo, havia aqui algum mecanismo de preparação. O problema é pós-férias da Páscoa. Porque, apesar de tudo, havia aqui alguma organização para esta paragem, que se antecipou 2 semanas. De verdade, o que vai ser a doer vai ser agora, né? A partir de 9 de abril, o que é que vai acontecer, né? E aí já não há a rede familiar que aguente, não é? E vão ter que entrar no terreno. Isto eu vou dizer uma coisa horrível. Há uma coisa que, no meio dessa tragédia, que pode ter um efeito positivo. Não, pode ter um efeito positivo, que é essas crianças, ao irem procurar, ou ser preciso outra vez apoio da escola, voltam a entrar no radar da escola, não é? Mais facilmente, não é? Elas nunca, de uma maneira geral, estou a pensar, de uma maneira geral não sai, e dou exemplo concreto de territórios, só não quero dizer o nome deles, estou a pensar num dos territórios aqui muito perto, onde antes das férias foram batidas todas as empresas têxtil do lado à procura de computadores para que nenhuma criança fosse para casa sem um computador. E depois é preciso internet, não é? Isto é um território de intervenção prioritária. Mas isso foi tudo assegurado por via da escola. Não consegue imaginar, houve escolas que prepararam muito bem as respostas, porque têm estes miúdos no radar, não é? Os mais vulneráveis estão no radar. O problema, se calhar, o meu problema são aqueles que não... estão ali no meio, não é? Há ali uma franja... São os que não são normalmente vulneráveis e agora estão muito vulneráveis. Mas vão ficar por via do desemprego. Portanto, há ali uma franja que me preocupa. Que nos preocupa a todos, e aos diretores, com certeza absoluta, é a equipa da Secretaria de Estado. O que é que isto agora é uma pergunta mais aberta e mais geral? O que é que está a revelar isto tudo das nossas escolas? O que diz sobre a função que a escola tem como elevador social? O que é que este episódio, que é um episódio, como todos os episódios muito trágicos, são episódios que são lupas, não é? São lupas, funcionam como lupa, estes momentos mostram quase... É uma das coisas interessantes, é horrível neste momento de falar, de ser interessante, mas as tragédias têm interesse do ponto de vista da análise, não é? Que é em quase tudo, não é só na escola. Esta tragédia a nível global é como uma espécie de lupa para tudo o que está errado e até tudo o que está certo, não é? Nas sociedades. E o que é que especificamente diz muito sobre os Serviços Nacionais de Saúde, sobre o que é a diferença de ter Estado Social e não ter Estado Social, tudo isso. Mostra muito os países muito desiguais e pobres e os menos. Agora, a minha pergunta é sobre a escola portuguesa e sobre a função que ela tem como elevador social. O que é que isto revela? Como eu digo, revela que numa primeira resposta isto está a ser garantido com dignidade. Eu continuo a achar que a resposta tem sido com dignidade. Não oculta um trabalho longo que é preciso fazer ainda, de aprofundamento deste esbatimento das desigualdades. Sobretudo
percebermos que não é porque eu ensino que eles aprendem. E não é porque eu tenho uma aula à distância que eu garanto que eles estão do lado de lá a aprender, basta falhar a internet, que eu tenho que avançar também na escola para outras modalidades de trabalho, outras ferramentas de trabalho. Perceber que o modelo instrucionista terminou como projeto cultural, como projeto de empoderamento destas populações, de todas, mas agora mais do que nunca, e que os documentos orientadores dos últimos 2 ou 3 anos, quando falavam de um projeto, sobretudo de formação para a autonomia, são a única garantia de um menino destes poder, mesmo à distância, trabalhar com o seu professor em retaguarda. A nossa dependência de um modelo e de um formato tão institucionista que está a deixar os professores e as famílias em pânico. Porque se dependia tanto da aula que era dada... É curioso, deixa-me só dizer isto, é curioso, que quase todo o trabalho que não é manual, os pais migraram para casa, e muitos estão a fazer em casa, os que podem, não é? Que todos nos fomos adaptando e que a escola provavelmente é que tem maior dificuldade de se adaptar. Quando normalmente o que faz até permitiria mais facilmente ser feito... As escolas que pensam bem, e há movimentos pedagógicos muito interessantes e maduros em Portugal, eu pertenço a um movimento pedagógico que tem mais de 50 anos. É a escola moderna. O movimento a escola moderna. Moderna, não é? Por favor, quer dizer, tem mais de 50 anos. Quer dizer, isto já não é moderno. Não, as palavras do Sérgio Niza, quer dizer, tanto influenciaram muitas gerações, e a minha também, não é? Se eu pensar no aluno como... Primeiro, como sujeito autónomo e responsável pela sua aprendizagem, eu consigo perceber um papel para ele, e não é o ensino à distância que poneria isto em causa. Traz-me a obrigação de pensar noutras ferramentas para chegar a eles, mas não a fazer depender da aula, porque as crianças já não dependiam da aula que era dada. Só estão a depender das aulas que são dadas as crianças que estavam reféns do modelo instrucionista de uma aula que é dada. Quer dizer, e que não têm outros instrumentos, porque as crianças de classe média têm outros instrumentos que não é a escola que lhes deu. E que quase certeza, não quero ser injusta para os professores, mas que quase certeza não é por via da aula que é dada que ele garante empoderamento. Porque por mais que seja bem preparada a aula, há uma curva de Gauss que se impõe implacável, não é? Há alunos que aprendem apesar da aula estar perfeita, não é? São os alunos que aprendem apesar dos professores. Como dizia o Dr. João dos Santos, né, o fundador da Casa da Praia, há alunos que aprendem apesar dos professores. E ele diz com alguma amargura. Portanto, há outros que não aprendem apesar dos seus professores, a maioria aprende com os seus professores. Na oportunidade dos seus professores, na oportunidade da aula, na oportunidade do currículo. Agora, eu preciso de a pensar bem. O que eu acho é que esta crise tem que trazer, eu espero, com tantas feridas para deixar aberto, traga isto para o debate, que é percebermos como os outros são muito importantes neste processo de aprendizagem. Ninguém aprende sozinho. É por isso que nós temos... Quando diz os outros, refere-se aos próprios colegas? Os autores que o professor traz. Porque isto é outra das... O professor também entra nestes autores, não é? Portanto, não é a aula que se dá, é sobretudo a oportunidade que eu, como professor, sou eu como um interlocutor qualificado, que crio um ambiente qualificado, que crio um instrumento à distância qualificado, que empodera a partir de um texto que mando, de uma gravura que mando, de uma notícia de jornal que mando ler, mas é pensado sempre, não é da aula que eu dou. Essa é a forma mais pobre de eu imaginar a escola, numa lógica instrucionista que terminou há 100 anos, quer dizer, há 200 anos que terminou. Mas eles não aprendem sozinhos. Quando eu digo, eles não são autossuficientes. Nós já tivemos aqui o fundador da Escola da Ponte neste podcast, em que falámos bastante disso. Mas o José Pacheco está numa fase em que acredita fortemente neste movimento de autossuficiência por parte das crianças. Sim, sendo muito amigos todos. Não acompanha. Neste momento não. Eu também não. Não acompanho. Veja assim, vamos fazer, não vou tão longe. E o Zé sabe isso, e nem sequer é isso que se faz, porque a Escola da Ponte não se demite de interferir de forma qualificada em ser uma oportunidade para os seus alunos. Sim. O Zé, neste momento, está afastado da Escola da Ponte há 20 anos no Brasil, portanto, está mais próximo de projetos de ensino doméstico que propriamente de escola. Sim. Está ferido com a escola e, portanto, tem um discurso. E eu não. Eu acho que a escola é uma ferramenta muito importante na democracia. Mas isto tem a ver comigo, com os meus princípios. Eu sou uma mulher de esquerda. E, portanto, quer dizer, eu até acho que até algumas coisas de que nós nos queixamos são importantes na escola, como a escola também serve para nivelar. A escola serve para criar uma consciência coletiva niveladora. A escola é profundamente democrática, se eu que souber ser, nisto ela oferece a literatura a todos, a filosofia a todos, a química a todos. Não é aqueles que têm a sorte de, nas suas famílias,
ter alguém apaixonado por química, que traz a química, ou a geografia, ou a literatura, não. A escola se compromete-se a fazer isto com todos. É uma ferramenta de democraticidade brutal. E é isto que este tempo tem de tão dramático, porque ao confinar as pessoas em casa, confinar as pessoas nas suas circunstâncias, não é? Se nós pensarmos que a escola é esta oportunidade cultural, não é? Se eu achar que aquilo é uma fábrica disciplinadora de comportamentos e de pensamento, eu cresci em ditadura, né? Portanto lembro perfeitamente, não é disso que falamos, né? E mesmo assim, nas margens da autonomia relativa, tivemos que conseguir ter acesso a professores notáveis, né? Que furavam. Todos nós. Eu estou sempre a dizer que um bom professor é bom professor em qualquer sistema e um mau professor é mau professor em qualquer sistema. Lamentavelmente é isto. O problema está nos que estão todos no meio também, mais uma vez. As pessoas que eu acredito fortemente na escola e é por isso que me senti sempre muito gratificada por este movimento que vi assistir nos últimos 3 anos na escola portuguesa. Foi tão importante este fogo, esta oportunidade de escolas pensarem como polos de dinamização cultural a partir do currículo, porque o currículo é importante, né? Quer dizer, a geografia, a história. Hoje os meninos estudam num movimento brutal, né? Património cultural coligido em cada campo disciplinar, é maravilhoso. Portanto, agora, não estamos a falar de fábrica disciplinadoras de pensamento, que absurdo, né? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Voltemos às circunstâncias que estamos a viver. Tem havido muitas queixas sobre a sobreposição do teletrabalho com miúdos em casa a estudar. Já nem falo da exigência de haver um computador disponível para cada um, que é, talvez as pessoas algumas pessoas não tenham consciência, limitadíssima, já nem sequer à classe média. A maior parte da classe média não tem a possibilidade de ter um computador para cada uma das pessoas, mas há a disponibilidade dos pais acompanharem os filhos ao mesmo tempo que trabalham. Os professores estão conscientes de que isso é impossível, ou seja, de que para os pais que estão em teletrabalho... Os bons professores, sim. Estão? Acha que estão? Os bons professores, sim. É porque eu ouço muitos pais a queixarem-se que o trabalho que está a ser enviado para os alunos não têm consciência de que aqueles miúdos estão a estudar sozinhos, porque os pais não têm tempo estão a trabalhar. Os pais estão a trabalhar em teletrabalho, mas estão a trabalhar, não é? As últimas 2 semanas atropelaram toda a gente, não é? Portanto, eu admito que houve ali alguns equívocos e também dei conta de alguns fecheiros que alguém recebia como uma tábua de salvação e despachava para os meninos. Quando as crianças em casa imprimiam, era um fecheiro que tinha 70 páginas, por exemplo, para ser realizado. Só a ideia de poder imprimir 70 páginas é... Não, é assim, quem tem impressora, quem tem tinteiros, um tempo de contenção, quer dizer, não é? Vamos pensar... Até eu, que tenho uma situação confortável, diria à minha filha, se ela imprimir 70 páginas... Alto lá. Portanto, eu admito que numa primeira fase... Primeiro, há escolas e agrupamentos já muito familiarizados com ferramentas desta natureza. E eu depois, se for preciso, dou exemplos de algumas escolas... As escolas que tiveram maior autonomia estão mais preparadas para isto que está a acontecer do que as outras? Nós temos 7 pilotos, 7 agrupamentos piloto, com 100% de autonomia, sim. Os PPIPs, que estão muito familiarizados, que estão em semestre, com outro tipo de ferramentas, outro tipo de organização da oferta educativa. Naturalmente, esses 7 projetos de inovação, esses 7 PPIPs, portanto, foram... Digamos que no meio da inundação sabem nadar com mais facilidade. Sabem nadar... E têm sido muito importantes para ajudar numa espécie de micro-rede, de rede com os amigos, com os vizinhos, com os agrupamentos vizinhos, de partilhar soluções. Tem sido muito interessante. A Direção-Geral criou... Mas a maior parte das escolas não tem esse registro. Não tem, mas podem beneficiar esta educação ON. Portanto, por isso é que eu digo, não é possível não falar desta equipa de trabalho que tem incansavelmente criado soluções nas últimas 2 ou 3 semanas. Esta equipa de João Costa criou uma ferramenta uma espécie de montra de boas práticas, uma espécie de um repositório de boas práticas de escolas para serem inspiradoras de outras. Não se trata nada de copiar, nem as escolas precisam de copiar, mas de se inspirar noutras e poderem ajudar-se. Há redes relativamente informais de escolas, né, de agrupamentos e de direções a potenciar isto. Naturalmente o meu observatório faz isto com a própria rede das nossas escolas, partilhando recursos, partilhando soluções, etc, etc. Portanto, algumas já sabem nadar, hein? As outras, se tiverem curiosidade, tem gente ao lado que tira a boia e vai... Portanto, as últimas 2 semanas, eu acho que foram tão atropeladas que seria injusto
Tirar consequências. Tirar consequências das últimas 2 semanas. Foi o que foi possível fazer em tempo de verdade. Acha que no terceiro período, se o terceiro período for todo em casa, como eu acho que vai ser... Vai ser, com certeza absoluta. Não tem sentido não nos prepararmos para ser. Acha que os professores vão começar a perceber, que não é possível da mesma... Porque eles também estão afogados das tais ficheiros gigantes. E estou a pensar nos professores com quem trabalho, que também estão em teletrabalho, com crianças em casa. São poucos os que ainda têm crianças. A maior parte deles teriam era netos em casa, pelo nível etário dos professores. Já lá vamos também. Mas também eles estão afogados em tarefas e reuniões. É que reunir por Skype, reunir por Zoom demora muito mais tempo. Portanto, eles estão... Estas 2 semanas também foram pesadas e complexas. Eu estou a falar para aqueles que entendem com seriedade a profissão, para aqueles que entendem com seriedade o seu trabalho, não é? Porque em todas as profissões haverá pontas que não sabem o que fazer, não é? Mas isso é outra coisa. Mas também há um grande... Não é só... porque há pessoas que já não têm a ver com não encararem, como sabe, há um enorme cansaço na classe docente. Portanto, há pessoas que não é propriamente não encararem com seriedade. Há muitos estão muito cansados. Que estão muito cansados. E mais estão fartos. É que não é, as pessoas pensam em cansaço físico, não é? Estão fartos. Cansaço emocional. E isto quebrou a rotina, não pode ter alguns... Agora vou dizer isto, dizer isto no meio da tragédia é terrível, mas dizer isto não pode abrir algumas oportunidades ao ter quebrado a rotina? Ou obrigar todos os professores, todos, sem exceção, a repensar o que estão a fazer? Não sei. O que os vejo, estou a pensar das reuniões tidas com as nossas direções, as nossas equipas, o que senti é que eles estão a sentir saudades dos seus alunos e de uma escola viva com vozes de adolescentes impertinentes e meios às vezes insurretos. E às vezes é bom essa saudade, não é? Porque cai assim a ficha e a gente lembra-se como é bom, caramba, ser professor, não é? Portanto, pode ser que a saudade... Os que gostam. Os que gostam. Eu estou a falar sempre destes, não é? Estou sempre a falar destes que entendem, consideram. Há gente que me diz, tenho saudade deles. Tenho saudades daquele desgaste permanente. E isto pode vir de trazer ao de cima o melhor que há num professor, que ao fim de 30 anos de trabalho, com ele 40... reinventar-se, na responsabilidade que tem. Eu gosto sempre de pensar na responsabilidade que se tem. Mas tenho consciência que há pontas que não serão tocadas por isto, não é? Voltando ao teletrabalho, está consciente de... isso para as famílias. Está consciente das limitações? Acha que, por exemplo, o Ministério do Trabalho, ou seja, falámos dos professores, mas do lado de lá, que o Ministério do Trabalho e as empresas estão conscientes do que é trabalhar em casa, com miúdos em casa, que têm que estudar? É uma aprendizagem que vamos ter todos que fazer. Quem está os professores, eu acho que, portanto, e mais uma vez falo destas últimas reuniões com as equipas da direção de escolas, com as equipas de coordenação, com as lideranças, têm sido muito alertados. Sejam realistas. Estou a pensar, a reunião, mais uma vez, do João, do Secretário de Estado, com os seus diretores, lembrar, sejam jornalistas, sejam realistas, sobretudo sejam empáticos. E isto é uma coisa que esta equipa de Secretaria de Estado tem, empatia. Coloquem-se no lugar deles. Percebam quem são aqueles pais, aquelas mães. Pode-se-lhes pedir isto, não é? Há aqui uma dose de humanismo que tem que estar em cima da mesa. E por parte, por exemplo, do Ministério do Trabalho, do lado contrário, acha que há compreensão... Vamos ver, isto vai custar milhões, com certeza, né? Só pode custar milhões a todos. Quem nos dera que fosse milhões, vai custar uns mil. Estamos a falar de muitos milhares de milhões. Né? Eu ouvia, quando vinha no carro para a entrevista, aqui para a faculdade, eu ouvia a notícia de que vão ser dados já os primeiros apoios aos trabalhadores independentes, os pequenos subsídios. Eu penso que o Ministério do Trabalho tem que calcular isto, ou os próximos 3 meses vão tornar-se infernais nas vidas das famílias, não é? E nós não podemos... Eu devo dizer que eu tenho uma filha já maior de idade, dependente, mas já maior de idade, e não quero imaginar o que é que... Eu já trabalhava em teletrabalho e não quero imaginar, porque tenho a experiência de trabalhar em teletrabalho, do que é que era ter crianças em casa o dia todo, elas próprias a ter que estudar, enquanto eu trabalho em casa. Nem quero imaginar o que é que isso é, numa casa pequena e com poucas condições. O país vai ter que ser generoso, por isso é que nós precisamos de um Estado social forte.
É por isso que nós precisamos de um bom sistema de saúde, de um bom sistema de educação, de um bom sistema... É aqui que o contrato social se cumpre, é quando o Estado não se desvincula dos seus cidadãos e não diz. É aqui que o capitalismo de verdade, quer dizer, se percebe que não tem chão. Quer dizer, se eu largo as pessoas ao seu destino, num momento como este, faço o quê, né? Agora, mais uma vez... Vêm os românticos do Estado Social forte dizer a gente está aqui presentes e vamos ter que ajudar, e vão ter que ajudar, porque senão daqui a duas ou 3 semanas vão disparar os números da violência, das violências familiares. E mesmo assim já são bem pesados, mas imagina o que é que vai acontecer com uma casa que tem crianças. Os grupos mais vulneráveis têm ainda mais crianças do que os outros. É porque quando a gente pensa... São, aliás, como nós sabemos, são os dois extremos são quem tem mais crianças, não é? Os grupos mais abastados, para quem tem filhos. Mas esses são mecanismos que para quem tem filhos não é uma grande... As famílias numerosas da classe média alta têm mecanismos de organização. Eu estou a falar, estas famílias mais vulneráveis que têm... por isso é que nós adivinhávamos há 2 dias, na ronda pelos meus diretores, nós adivinhávamos que os miúdos iam voltar à escola para vir comer, para vir buscar apoio, etc, etc. Porque se vai esgotar os mantimentos, porque eles são muitos e porque eles vão precisar de respirar e há mães que vão precisar de respirar. E também vamos ter que assumir que há mecanismos de apoio que não podem desaparecer do terreno só porque estamos em crise. Da mesma maneira que há brigadas de urgência que não podem sair de um hospital, há brigadas de urgência que não podem sair de certos bairros e de certas ruas. Não é possível. E, portanto, com todas as garantias, com todas as cautelas que são dadas a um enfermeiro, a um médico, a um auxiliar da ação médica que está na porta de uma linha Covid, a gente vai ter que voltar para a rua, Daniel. Porque senão nós vamos ter crianças que não vão comer, vamos ter crianças que vão desaparecer do radar da escola. E eu dou um exemplo muito concreto de um dos municípios com que trabalho, Matosinhos, numa das experiências piloto que tenho no território mais vulnerável do município. Esta semana está decidido que os técnicos vão voltar para a rua, protegidos, porque eles também são pessoas, também têm as suas famílias, as suas crianças a seu cargo, com todas as precauções, eles vão ter que voltar para a rua, e eles ofereceram-se para voltar para a rua, para a procura destes miúdos. Portanto, na ligação... Portanto, há uma coisa que eu também passado este primeiro susto de todos, o estado de emergência exceptualiza distribuidores de alimentação, distribuidores de gasolina e de gasóleo, não é? Esses estão a trabalhar para nos cuidar. Vai haver algumas brigadas. Felizmente há voluntários, como eu digo, esta rede... Uma das coisas que está a acontecer que é interessante é perceber que este momento fez acordar também coisas péssimas, não é? Os tiques autoritários de muitas pessoas que nestes momentos o que querem ver na rua são tropas, não é mais nada, e também uma enorme vontade de voluntariado e de ser útil. E de alguns serviços deste Estado Social vão ter que ser assumidos. Portanto, eu digo, há equipas sociais que vão ter que vir para a rua, e eu falo disto com a certeza de que elas fazem falta e de que elas podem estar na rua servindo e protegidas. Dou o exemplo da minha própria filha, né? Que trabalha com crianças em regime fechado. E que está a trabalhar. E que está ao trabalho, embora tenha 2 crianças em casa, uma de 3 anos e uma de 6 meses. E, portanto, isto está porque alguém tem que estar com estas crianças, com as suas e com as dos outros, porque são nossas todas. E, portanto, há serviços que não vão poder desaparecer. Várias pessoas se perguntam porque é que um dos canais, eu já me ouvi esta pergunta, provavelmente é absurda neste momento, da RTP não são usados para um sistema semelhante ao que já existiu e que se lembra de certeza que é a telescola. Isto teria alguma viabilidade hoje em dia? Teria viabilidade em termos técnicos, porque chega a toda a gente. Claro, com certeza. Em termos técnicos, eu sei que tem viabilidade. Agora, em termos técnicos, teria viabilidade. Eu digo que, do ponto de vista educativo, teria alguma utilidade. Este país fez o 5º ano pós 25 de Abril com a telescola. A telescola foi notável. Há uma coisa que nós sabemos que em Portugal praticamente toda a gente tem em casa, que é televisão. Aliás, não são as classes mais baixas que não têm televisão, até são outras que decidiram não ter televisão. Exatamente. Porque têm acesso a outras coisas, já não precisam da televisão. E a minha pergunta se pelo menos para algumas coisas, claro que não daria para tudo. É uma das possibilidades que está em cima da mesa, é o canal do YouTube, com alguns materiais. O YouTube é preciso ter internet, para ter televisão não. Mas como sabes, aquele tipo de ferramentas... Há um segundo canal, e não é só o segundo canal, porque hoje também estão no TDT, estão os outros canais da RTP. São os 4 canais, portanto era possível fazer isto. Aquele tipo de materiais,
Os alunos já usam algumas redes dessa natureza, com esse tipo de materiais, que são as academias Candes, as escolas virtuais da Leia, da Porta Editora, que agora, de uma forma também, enfim, profundamente solidária, foram abertas e partilhadas, estão todas. As editoras abriram imediatamente as suas escolas virtuais a todos. Quando as coisas são muito a doer, o país, porque é pequenino, mantém algum provincianismo simpático, que é, ele abre-se a solidariedade. E vejam-se as empresas a produzir batas e materiais e máscaras, e há aqui algum provincianismo bonito, que é o da gente sentir uma grande família, que se ajuda, mas isto tem a ver com o facto do país ser relativamente pequeno e ainda manter estes laços. E ter uma identidade forte, ou seja... E por isso imediatamente as editoras abriram. Se nós pensarmos numa coisa, daquele tipo de materiais, eu falo desses dos YouTubes, porque é um tipo de material que está testado, pequenino, rápido, as academias Candes, que preparam os alunos todos do ensino secundário há muitos anos, de uma forma quase clandestina à escola. Esse tipo de materiais é material viável, é atrativo, muito mais do que uma aula que um professor inexperiente dá a partir da distância, né? Porque se um professor pensa que pede uma aula síncrona e tem 30 alunos em casa para ele dar a sua aula numa gravação que ninguém aguenta, eles farão o que eu fiz, porque eu sou uma aluna da geração de televisão. Eu estava no secundário, quando o secundário em Portugal foi estendido mais um ano, para o 12º ano. Chamava-se aquilo o ano propedêutico. Portanto, eu sou desse primeiro ano. E era passado, exemplo do que a telescola tinha feito, com o 5º e 6º ano, o ano propedêutico que foi dado pela televisão, em horário direto, antena direta, 9 da manhã. A minha mãe é professora do ensino secundário. Eu lembro perfeitamente, a minha mãe saía para as aulas na sua escola secundária e deixava-me no sofá em frente à televisão para eu assistir às aulas de filosofia e de português do 12º ano. Quer dizer, eu acho que ela ainda não tinha chegado à esquina e eu já estava a dormir em frente à televisão, porque era o equívoco de transportar uma relação de aula, de uma lógica muito estruturada para a televisão. Não, nós estamos a falar, nós hoje, passados 40 anos, nós temos outro tipo de linguagens, outro tipo de ferramentas, outro tipo de materiais, que o canal aberto da televisão fazeria funcionar. Agora, o tempo é curto, né? É preciso fazer isto tudo em 2 ou 3 semanas. Não vão ser 2 meses fantásticos, mas vão ser 2 meses de experiência fantástica. Eu acho que vão ser 2 meses terríveis, mas vão ser 2 meses... Vão ser terríveis do ponto de vista, claramente, da segurança do país. Mas que as pessoas podem ajudar a pensar muitas coisas do que andamos a fazer, espero eu. Pode ajudar para o pior ou para o melhor, como sabe sempre. Mas, sobretudo, nunca imaginar que a internet, as aulas à distância, substituem as aulas em presença. Aquilo não é... Mesmo quando eu falo aqui da telescola, era a minha preocupação, é a mesma que já apresentou aqui, é poder chegar a crianças que não têm neste momento acesso a nada. E isso era evidentemente fácil. E isso era possível. E há materiais que se podiam importar deste tipo de redes. Eu imagino que isso não está nas coisas, das declarações que tenho ouvido, no texto que vi do próprio João Costa. Portanto, eu acho que não é uma coisa que está fora, só se do ponto de vista da produção dos materiais houver aqui alguma dificuldade. Na adaptação que as escolas fizeram, nesta rápida adaptação que as escolas fizeram, queria fazer 2 pontos. Se acha com todas estas dificuldades, avalia positivamente essa adaptação, se a surpreendeu negativo ou positivamente. Eu devo dizer que há várias coisas, não estou a falar exclusivamente nas escolas, de rapidez de adaptação que me surpreenderam positivamente, mesmo sabendo que há muito que diria que 80% está a correr mal, mas está bem, não está a 100% e eu julgaria que estaria. Num país que não tem assim tanta facilidade de adaptação, até por ter um Estado relativamente frágil do ponto de vista das suas competências e capacidades, etc. E uma máquina educativa pesada. Se olhando para a escola e conhecendo as nossas dificuldades em geral de mudar coisas nas escolas, a surpreendeu positivamente. E a segunda pergunta que junto logo é esta, é se sentiu a idade média dos professores se sentiu nesta adaptação, que ela evidentemente sem desprimor nenhum para os professores mais velhos, e é uma regra geral que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de adaptação, em geral. É uma das características de ser mais velho. Há vantagens de ser mais velho, desvantagens, e uma desvantagem é a capacidade de adaptação. Mas, assim, se é possível encontrar nos professores, os que são afastados do digital, se calhar os professores mais afastados do digital são os mais velhos, mas não são os mais velhos os que são mais difíceis de se adaptar e de serem flexíveis. Acha isso? Que traz problemas para o sistema, não é? Porque é verdade que os professores mais jovens, também nós não temos professores muito jovens, não é? Não têm muito pronto comparar. Os nossos professores jovens têm 40 anos de idade, não é? Pois.
Os nossos professores jovens têm 40 anos. Ou seja, de se idade. fosse professor, não era um professor especialmente velho. Não, Eu, não. como jornalista, sou um sénior quase, como professor. Primeiro, assim, há professores jovens. Deixar aqui claro que eu não tenho 40 anos, tenho 50, mas... Há professores jovens muito autoritários na forma como concebem o ato educativo. Sim. Uma grande dependência da sua aula, da sua lição. Uma grande crença do que eles aprendem porque ele ensina. Sim. E quando ele ensina bem, eles aprendem bem. E quando eles ensinam mal, não aprendem porque não têm capacidades. Não é porque ele não esteja a chegar aos seus alunos. Há professores jovens muito autoritários do ponto de vista intelectual. E há professores de grande flexibilidade, de grande abertura, muito mais velhos. Eu, por acaso, posso dizer que os 2 meus melhores professores no secundário não eram jovens, mas acho que também foi coincidência. Não, se calhar. Acho que eles, quando eram jovens, também já eram bons professores. Se calhar não é coincidência. Se calhar que a experiência trouxe uma flexibilidade, uma abertura, uma empatia que eu acho que ajuda aqui, que em pedagogia ajuda muito, né? Agora, mas é verdade que os mais velhos são afastados do digital, né? Não da mudança, não da flexibilidade para a mudança, mas do digital. Mas são coisas diferentes. Estar afastado do digital não quer dizer o mesmo que queria dizer há 30 anos estar afastado da tecnologia, porque se estão afastados do digital, estão afastados para aí de 80% da vida dos jovens e das crianças. Mas eu também não tenho a certeza dos próximos 2 meses devem depender tanto assim das tecnologias e do digital. É porque se é para chegar a toda a gente, nós vamos ter que ser aqui mais criativos e arranjar soluções que às vezes são bem mais simples e que não passam pelos tais computadores que não temos em casa. Por exemplo? Telemóvel. Qualquer criança tem telemóvel. E no telemóvel eu posso fotografar as coisas que faço. E não preciso de um computador para produzir. Vamos dar um exemplo concreto desta faculdade. Eu estou de sabática, mas o meu marido não está de sabática. Está a dar aulas normalmente. 3 dos seus alunos, que foram meus no primeiro semestre, perguntaram se podiam mandar os trabalhos feitos à mão. Feitos? À mão. À mão. Não tem. Um jovem de 18 anos tem muito pudor de dizer: eu não tenho computador, professor. Posso mandá-los à mão? Como é que nos vai mandar à mão? Vais agora para os correios meter-me cartas nos correios? Não, professor, eu fotografo e mando pelo WhatsApp. E de repente percebe-se que o telemóvel pode ser uma ferramenta aqui profundamente democrática. Eu fotografo e mando pelo WhatsApp. Nós todos falamos pelo WhatsApp o dia inteiro. Eles têm telemóveis, não têm computadores. Eles acedem aos nossos Há muito mais gente sem computador em casa do que as pessoas imaginam, mas muitíssimo mais gente. Estou a falar de estudantes universitários. Aí já não, pois é, que já não estamos a falar das margens da sociedade. Não, estamos a falar de maravilhosos estudantes. Aliás, estou a falar de pessoas que têm internet em casa e não têm computador. Têm wireless para usar no telemóvel, para usar na... Eu acedo aos e-mails, ou que têm documentos, computadores muito... mas não dá para produzir um texto, um ensaio para mandar no telemóvel, não. Mas consegue estar conectado. Está conectado, mas... Primeiro, eu acho que há outras ferramentas, né? E estou a pensar, ainda há momentos, um dos meus territórios de intervenção prioritária em Matosinhos, que as diretores de turmas falam por telefone com os miúdos todos. Todos os dias apanham os miúdos por telefone. O telemóvel. Telemóvel, porque eles têm telemóveis, nem que sejam menos bons, mas têm. E, portanto, apanham-se por telefone. Não se apanham nos computadores. Portanto, vale a pena aqui pensar que tipo de trabalho que eu posso fazer, que tipo de coisas eu tenho que pedir, que não tenho que passar por aqueles ficheiros absurdos, nem por aulas síncronas. O secundário está muito a pensar que tem que dar aulas síncronas toda a turma. Como as universidades estão a dar, não é? Como algumas universidades estão a dar aqui. Mas a universidade é menos problemático, não é? Apesar de tudo, em princípio estamos a falar de miúdos. Mas mesmo as universidades gravam, estou a pensar, nós aqui gravamos as aulas, são postas, a plataforma muda. É que eu conheço universidades que estão a dar mesmo aulas síncronas. Isso parece, enfim... É que os miúdos fazem perguntas... Mas parece menos interessante, sobretudo um tempo professor para o projeto que é o projeto de educação à distância, né? Sim. Mas que não vai dar tempo de ser construído em 2 meses. Em 2 meses o que vão ser construídas são algumas soluções que eu espero que sejam feitas, realizadas com dignidade, que sirvam para manter no radar as crianças mais vulneráveis, porque são essas as que nos preocupam mais. Não tenham, eu digo, não vamos ter ilusões, o privado não vai largar o seu público e os pais que têm os seus filhos no privado não vão largar as suas ofertas educativas. Portanto, se nós largássemos a oferta, o fosso alargava-se e separávamos, e há aqui um esforço tão grande nos últimos anos de construir uma única escola, a escola portuguesa, e isto voltaria a separarmos em escola pública e escola privada. Isso também não seria um projeto interessante. Isto não tornou evidente a urgência
de garantir, isto é uma guerra minha, garantir o acesso dos mais pobres a computadores e internet como o direito essencial do acesso ao conhecimento. É porque nós continuamos a tratar o computador e a internet como se fossem o que eram, já não são. Hoje são... Mas eu acho que nós somos um país que já devia estar bem avisado disto. Hoje são ter bibliotecas nas terras, ter internet em casa é ter bibliotecas nas terras. Mas lembra-se o que este país fez ao projeto do Magalhães. Sim. Quando nós tivemos um projeto de Magalhães que foi entregar um computador a cada criança, percebe o que é que este país fez ao projeto de Magalhães. Transformou-o numa anedota nacional. E ele acabou por ser abandonado. E não foi só porque tivemos a crise há 10 anos. Foi porque se tornou uma anedota. Aquilo que já se adivinhava há 10 ou 12 anos atrás, que podia ser uma ferramenta de grande democraticidade. Mais uma vez, as questões da democracia. É porque quem tornou anedota ao Magalhães foi quem não precisava do Magalhães. Quem tinha computador em casa. Foi quem tinha computador em casa. Os Magalhães, ainda para mais, tecnologia portuguesa, eram de grande qualidade e resistiram nas escolas durante muitos anos. O que o Magalhães não foi também, ele tornou-se também uma anedota, eu admito, dentro até das próprias escolas e professores, porque não foi acompanhado de um grande projeto de trabalho de formação de professores. Como sabe, um dos grandes problemas muitas vezes destes projetos é que pensa-se, não é só isso, pensa-se no hardware das coisas e não no software das coisas. Ou seja, que o software era a formação de professores. Exato. Ou seja, não basta eu distribuir computadores se o computador se for uma ardósia, ou seja, se cumprir a função de uma ardósia. Ele não permanece, por um lado depois vem a crise, etc, e houve outros problemas associados, mas a consciência de que uma escola tecnologicamente conectada já era uma urgência, não era um projeto tão caro assim. Como a outra coisa, que essa não tem a ver com a escola, que é, eu sou um defensor de que a internet, tem que ser providenciar a internet a todos os cidadãos, ou seja, eu quase que acho que devia estar na Constituição que todos os cidadãos têm acesso, têm direito, não quer dizer que seja gratuito para todos, mas quer dizer que todos têm acesso. É exemplo do que tantos países. Por uma razão, porque isto hoje é de facto o acesso ao conhecimento e à informação, etc. Faz-se sobretudo por essa via. Não a ter exclui as pessoas. É uma condição da exclusão. O ciclo reprodutor das desigualdades que configuram a pobreza, de verdade é tão pesado, é tão grande, mas o não fazer parte é um desses fatores de exclusão. E não estar conectado, não estar online, de facto, contribui para a exclusão. Por isso é que as cidades se esforçam para ir tendo uma parte... Mas é no espaço público, eu estou a falar de ter mas sabe muito bem que os garotos usam o espaço público. Claro. Mesmo agora, nas varandas, nos pátios, é assim que alguns dos nossos alunos... E roubam a internet ao vizinho, se for preciso. É assim que estão a fazer. E enquanto o Estado não lhes garantir, tem todo o direito a roubar. Mas nós temos uma Secretaria de Estado para a questão da inovação tecnológica. Eu acho que é uma boa altura para fazer perguntas como essas. Porque não? Para mim pode ser o Magalhães, pode ser outro qualquer. Para mim pode ser o Francisco, o Silva ou o Teixeira, que para mim é igual ao litro. Mas porquê que não outra vez isto? Algumas escolas, algumas experiências em Portugal, quando foi a questão dos manuais gratuitos para todos os alunos... É exatamente, deixa-me fazer essa pergunta, porque é a minha última pergunta, tem exatamente a ver com isso. Depois disto, se não temos ou não a oportunidade de optar pelos manuais digitais, em vez de gastar fortunas a distribuir materiais em papel, que são uma irracionalidade financeira e já agora ambiental também, não é? Os livros em papel serão sempre preciosos, o que não tem que ser manuais. Não tem que ser manuais. Os livros que são preciosos não são manuais. Esses durarão sempre. O problema não é o papel, o problema é o tipo de utilização daqueles materiais. E por isso também hoje há outro tipo de materiais de apoio educativo. E porque há outros materiais que os próprios editores, os próprios autores e formadores, que são tão, enfim, têm sido reconhecidos como importantes para os professores que os usam, estão também a produzir outro tipo de materiais. O que leva algumas escolas a ter substituído já os manuais escolares por materiais digitais e tablets. Do exemplo, eu lembro-me que a primeira que faz este ensaio quando é legislado o direito dos manuais para todos, que foi Carcavelos. Lembro que o Adelino Calado, na altura ainda diretor de Carcavelos. Carcavelos é uma escola que vem sempre muito à comunicação social, porque foram os primeiros a abolir os TPCs, os trabalhos de casa, depois foram os primeiros a abolir os testes, portanto acaba por ser assim um agrupamento, ainda mais numa zona forte, né, da linha de Cascais.
Portanto, e há uma altura, eu lembro-me que a equipa de direção disse, não, nós não queremos manuais, mas queremos o dinheiro correspondente aos manuais nos tablets. Tinham feito um estudo... Para dar tablets aos miúdos. Que são da escola, que são utilizados por todos os alunos, têm um X de duração, fizeram estes cálculos todos, não sai nada mais caro, naturalmente depois há um seguro que ajuda a fazer isto, o que depois implica algumas condições técnicas. Naturalmente aqueles tablets estão blindados ao Facebook, estão blindados a algumas redes que eles gostam mais, mas eles isso usam depois os seus telemóveis. Portanto, porque a dúvida é, mas ali entra tudo. Não entra, porque eles... Qualquer pessoa que percebe alguma coisa com tudo sabe que não entra tudo. Sabe que não é verdade, que não entra tudo, mas entram sites maravilhosos e plataformas e, sobretudo, um respeito pelo ambiente. Não significa que o património... A possibilidade dos miúdos terem a colaboração de autores que preparam para eles uma espécie de manuais. Poder fazer uma adaptação rápida dos manuais quando é preciso, de poder... Mas isto também obriga os autores a pensar noutra forma de ser úteis às escolas, sem ser a partir dos manuais, enfim, descartáveis todos os anos, etc. Também penso que os autores percebem isso, estão a fazer... Acredita que, apesar de tudo, esta experiência pode ajudar a vencer algumas resistências? Não tenho dúvidas nenhumas. Que isto vai ser um empurrão, eu digo, foi doloroso, mas se calhar as situações de crise são práticas porque nos obrigam, nós sabemos que as sociedades dão grandes saltos durante as guerras, portanto... Como as pessoas, de verdade, as grandes crises, os processos de moratória obrigam a grandes crises, depois a grandes saltos de maturidade. Eu imagino que sairemos todos mais maduros, vamos ganhar em maturidade reflexiva, eu espero, se não nos deixarmos atropelar pelo pânico, É porque se a gente se deixar atropelar pelo medo, a gente vai acabar com as aulas já, a gente vai acabar já com tudo, a gente fica já à espera só que seja setembro, a gente depois em setembro e outubro monta os exames, há gente a defender passagens administrativas como se isto tivesse alguma coisa a ver com o que o país viveu há 40 anos atrás. Portanto, é assim, se a gente não se deixar atordoar pelo pânico, a gente senta-se, pensa e diz o que é que eu ganho, o que é que eu perco, vamos ganhar coisas e perder coisas. Eu próprio estou a construir ainda opinião. No primeiro momento mas paramos tudo, mas depois eu ligo para as minhas escolas todas, paramos como? Paramos, a gente perde os deveres. Nós estamos a falar de escolas, vou dar exemplos como estes, escolas que conheço, que todos os dias a funcionária, a auxiliar de ação educativa, antes de ir para a escola, passa pelo bloco A, B, ela também mora no bairro e, portanto, já viu toda a gente crescer no bairro, casar e ter filhos, portanto tem um poder simbólico e um espaço afetivo forte, passa pelo bloco tal, apanha 1, apanha 2, apanha 3 e vêm todos à frente dela para a escola. Resmungando, protestando, no Porto protesta-se de forma um bocadinho mais forte do que em Lisboa, Portanto, é assim um bocadinho mais, enfim, expressivo, O que é que estás a dizer? Nada, estou a falar só para mim, pois acho bem. Portanto, não mandas dizer, eu vou agora queres que eu acorde a tua mãe, Queres que eu acorde a tua mãe? É que se eu acordar a tua mãe é pior, portanto, algumas mães estão a dormir, mas outras estão desde as 5 da manhã nas limpezas na cidade, Portanto, algumas não estão porque estão a limpar, não é verdade, estão todas a dormir às 11 da manhã. Mas, portanto, é este caminhar em frente à funcionária que os faz resmungar todos os dias, mas todos os dias ir. Passar, antes de ir para a sala de aula, pela cantina e tomar um copo de leite e um pão, que não sei de onde saem, porque não há verbas para isso, mas sempre sai um copo de leite e um pão para esta meninada, antes de entrar na escola, antes de entrar na sala de aula, entre tarde, claro que entre tarde, não vai amar a matemática, evidentemente, nem a geografia, se lhe forem propostas da forma que são propostas há 20 anos, ou há 30 para todos os meninos. Se eu pensar neste papel da escola, eu não quero que ele fique adiado até setembro ou outubro. Porque é esta escola que de alguma forma os faz tocar em alguma coisa. Faz milagres ou não faz, pode tudo sozinho, não pode tudo sozinho, mas se nem houver a escola, quer dizer, o que é que vai acontecer? É neste sentido que eu tenho pena. A classificação é o que me preocupa menos, mas eu receio que a ausência dela desresponsabilize famílias e eventualmente escolas. Vão ser 2 semanas determinantes. Eu acho que os comentadores vão ter muito pano para mangas, porque vão ser 2 semanas determinantes. E não é na luta... 2 semanas ou 2 meses? Estou a dizer, porque as 2 próprias semanas vão anunciar alguma coisa, Daniel.
e não é na luta contra o Covid, porque essa está toda a Tenho mais notícias para lhe dar, acho que os comentadores vão estar sobretudo preocupados com os exames. Mas percebe porquê? É porque é dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus sobrinhos que se trata. Porque é nos almoços e nos jantares de família que se tratam os assuntos. Só menos de 40 crianças, menos de 40% faz exames. Se a nossa escola é classista, a nossa comunicação social é seguramente muito mais. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.